Ah, eu preciso abastecer o carro e você pega o cartão da empresa. Além disso, por exemplo, eu vou precisar comprar uma coisinha, tu vai lá no caixa da empresa, vou pegar R$100. Só R$100. Aí a tua esposa ou teu marido vai lá e, ele pegou um dinheirinho que ele precisava ali no mecânico. Aí você soma, por exemplo, mais 400 ali do mecânico, 100 ali, abasteceu o carro, hoje gastou uns R$800. No mês, 3, 4, 8, 10 mil reais, a vaca vai pro brejo, assim. Então, assim, ou você tem o controle da tua situação financeira em termos de custos, ou você nunca vai conseguir ganhar dinheiro. São 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você, empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. Muito feliz em estar com vocês aqui e já largamos a nossa live com 50 pessoas esperando. Fico muito contente por isso, porque quer dizer que faz sentido algumas coisas que eu passo. E não só faz sentido, faz com que você aí tenha mais resultado e é isso que me interessa, beleza? Então, se você puder fazer um comentáriozinho bem breve para mim, tipo, Jackson, o áudio está funcionando bem, eu te agradeço. E no mais, eu vou literalmente começar o conteúdo, eu vou estar passando hoje os principais fatores que fazem com que você, literalmente, às vezes não consiga ter o lucro que você imagina dentro do teu negócio, tá? Sem muita delonga. Então vamos lá. Que frase eu poderia estar falando agora? Porque assim, talvez a tua empresa não tenha lucro e tu não sabe que tu faz isso que está fazendo ela não ter lucro. Então fica comigo agora que eu vou te passar os passos que tu precisa saber para estar detectando algumas coisas do dia a dia que travam a tua empresa, como se estivesse com o freio de mão puxado, faz com que ela não consiga andar, não consiga alavancar, beleza? Então assim, quem quiser compartilhar esse vídeo, vocês provavelmente devem ter um botão de compartilhar essa live, eu peço para quem possa curtir essa live também, eu agradeço, porque isso acaba dando mais tração, mais pessoas acabam vendo esse mesmo vídeo. Então para você que está agora aqui ao vivo comigo, seja bem-vindo a essa live, né? Que eu vou passar os passos que você precisa saber, literalmente, para estar avaliando alguns itens em específico para saber o que está acontecendo, às vezes, que não está dando lucro. Beleza? Então, para nós irmos direto ao ponto, sem delongas, então, nesse 1 minutinho aí de entrada, uma boa noite para todo mundo que chegou. Quem chegou e quiser botar um comentário aí, bota o comentário, depois eu vou ler com calma. O meu objetivo hoje aqui é passar literalmente conteúdo direto focado para vocês, tá? Quem tiver papel e caneta, melhor. Tranquilo? Então vamos lá, só para a gente estar presente em algumas coisas. Então assim, às vezes uma empresa não tem resultado. Essa empresa não tem resultado, mas a pessoa trabalha que nem um condenado, não consegue fazer essa empresa ter resultado. Mas a questão não é ela trabalhar ou não trabalhar, é ela trabalhar corretamente. Então não adianta você trabalhar que nem um condenado errado. Pensa assim, se você quer cavocar um buraco, ao invés de pegar uma pá, você vai pegar um martelo. Então você vai, para abrir o buraco no chão, começar a dar martelada. Você pode dar 200 mil marteladas a mais do que o carinha que está com a pá ali do teu lado e está 10 pasadas e cavoca um buracão. Ou seja, a gente tem que agir da maneira certa, avaliar as coisas certas, ser incisivo, objetivo nas coisas certas, para quê? Para que se tenha realmente resultado. Então, pegando e abrindo agora, dentro dessas coisas aí, para que você consiga estar presente quanto a alguns itens que eu vou estar passando, pensa assim comigo. Normalmente, o que acontece? A gente trabalha um monte, literalmente trabalha um monte. Então, assim, normalmente a gente trabalha um monte dentro da empresa, só que a gente não olha para as coisas certas. Hoje eu vou passar alguns pontos em específico para você olhar, ok? Então, assim, um ponto específico que quem acompanha várias lives minhas, vários conteúdos, já ouviu falar disso, que é a questão de preço. Só que quando a gente fala de preço, Jackson, me explica o preço. Então, se vocês querem explicação de preço, já tem vídeo que eu fiz aqui no canal que fala sobre isso. Então talvez pegue e olhe uma aula específica sobre esse conteúdo. Agora pare e pensa comigo uma outra coisa. O que adianta? E eu estou falando isso por experiência, tá?
Algumas dezenas de empresas que estão dentro da Universidade de Negócios receberam essa mesma informação e me questionaram a mesma coisa. É mais ou menos assim, eu compro um produto por X, vendo por Y, tal. Dentro da Universidade de Negócios tem as ferramentas lá que você digita os dados da tua empresa, ela te dá o resultado. Aí dá o resultado lá. Por exemplo, algo que tu vendia a R$2, agora tu tem que vender a R$2,40 para ter lucro. Por exemplo. Nesse processo, o que a gente acaba dizendo? O que as pessoas acabam falando? Que eu mais escuto? Mais ou menos assim. Jackson, mas daí meu cliente não vai pagar. Jackson, mas daí é muito caro. Jackson, mas isso. Jackson, mais aquilo. E aí eu paro e começo a me perguntar o que faz o dono da empresa não querer cobrar do cliente? Fato 2. O que faz o dono da empresa não querer ganhar dinheiro? Porque ele está dizendo que os outros não pagariam para ele aquilo. E eu sei que talvez você vai contra o que eu estou falando agora, ou agora vai até me dizer assim, Jackson, agora tu vai, é porque tu não vende, porque não, eu vendo. Eu já tive comércio, já tive uma indústria, já prestei serviço, sei que quer as três áreas, literalmente. E eu sei que existe cliente que paga em todas elas. E normalmente tem uma coisa que está por trás disso tudo. O empreendedor. É você mesmo que está me olhando agora. Para e pensa agora comigo assim, mas eu não vou cobrar porque não. O teu negócio não está dando lucro, lembra? Essa é a situação. O negócio não está dando lucro e você faz coisas dentro da empresa que faz com que ele não dê lucro. Aí alguém diz assim, você tem que aumentar o preço, senão não dá lucro. Eu não posso aumentar porque o meu cliente não paga. E o teu negócio continua não dando lucro. Então assim, tu quer que o negócio dê lucro? Para e pensa a seguinte coisa. Ou você vai vender com lucro o produto, tua mercadoria, o teu serviço, a tua industrialização, ou sem lucro, um prejuízo, talvez mantendo o que está acontecendo agora. Agora, se você tiver em sã consciência, esquece que o cliente vai falar, quanto que eu tenho que botar de preço? É tanto. Opa! Aí começa a fazer sentido. Porque a gente começa a parar e pensar assim, cara, então mesmo tem que botar o preço certo. E eu não estou dizendo que você que está olhando esse vídeo tem que aumentar o preço, tá? Não é essa a questão. Se precisar, você precisa, obviamente. Agora, talvez não é o teu caso, mas eu estou dizendo que esse é um dos pontos que eu acredito que mais está fazendo as empresas não ter lucro. Mas só que o que faz você aí não cobrar o que você deve cobrar? Eu vou falar de uma conversa que eu tive com um aluno da Universidade de Negócios, tá? Uma conversa que eu tive dentro num grupo de mentoria que eu acabei fazendo. Olha o que chegou. Não vou falar o nome da pessoa para não expor aqui, tá? Agora olha o que chegou a conversa. Chegou no preço X e a pessoa disse assim, Jackson, não posso cobrar. E eu perguntei, por quê? Por que tu não pode cobrar? Porque o cliente não paga. Por que ele não paga? Porque ele não paga. Mas por que ele não paga? Não paga porque não vai conseguir pagar, que não dá para pagar, que ninguém paga e assim por diante. Só que disse, é você que está dizendo que ele não paga ou ele não paga mesmo? Não, ele não paga. Tá, e tu já botou o preço mais alto? Não. Então como é que tu sabe que ele não paga? Como é que tu vai me dizer que o cara não paga se tu nunca botou esse preço? E a gente que é dono de empresa, que é empreendedor, tem que estar consciente de uma coisa. Se a gente não testar algumas coisas dentro do dia a dia, a gente não sabe. E enquanto você não sabe, não adianta você, vou botar assim, não adianta você imaginar, ficar criando uma coisa lúdica na tua cabeça. Não é essa a questão. A questão é que você tem que literalmente, tá? Literalmente. Você tem que literalmente fazer os testes que você precisa. Você precisa pontuar as coisas que você precisa. Você precisa, literalmente, é para cobrar 2 ou 2,40. Vamos fazer um teste, cobra uma semana, 2,40 e ver o que dá. No máximo tu vai voltar o preço, o teu negócio não vai cair por causa disso. É mais fácil o teu negócio cair por você cobrar menos do que porque você cobrou demais. Porque quando você cobra menos, você acha que está indo bem. O problema é que tu gira um monte de dinheiro, nunca viu a história, vendo bem, mas não dá lucro. Talvez esteja aí. Agora, o que está por trás disso? Dentro daquela conversa daí que a pessoa diz, não paga, não paga, não paga, não paga. Daí o que eu falei para aquela pessoa? Eu disse mais ou menos assim, disse, fulano, é o seguinte, teus pais, como é que eles encaravam essa questão de dinheiro? E por que eu estou metendo os pais no meio? Porque existe uma crença na nossa cabeça, enfiado lá no fundo da nossa cabeça, tem uma crença que acredita que, por exemplo, quem é rico é sujo, quem é rico é ladrão, ou o dinheiro é sujo, não quem é rico. Quem tem dinheiro é ladrão, que o dinheiro é sujo.
que quem tem dinheiro não tem família, perde a família, ou se mata de trabalhar e não tem vida e assim por diante. E, cara, isso aí ferra com a nossa cabeça. Normalmente são coisas que a gente escuta na infância, tipo, dinheiro não dá em pé de árvore, né? Talvez você já viu uma coisa dessa. E quando a gente pega isso e leva para a idade adulta, sabe o que significa? Sabe o que significa? Literalmente, tá? É uma coisa basicamente que acontece. Essa uma coisa que acontece assim, ó, quando tu pensa em cobrar, tu pensa, não posso ganhar muito dinheiro e coisa do gênero. Agora aqui a gente acabou de pegar um item, uma coisa pontual, tá? Essa coisa pontual que é a precificação tende a ser um dos pontos em específico, tá? Que mais sabota o empreendedor. Agora outra coisa que é muito engraçado que acontece, são duas situações que acabam se misturando, tá? Que é a questão de custos, tá? Então talvez você aí tem uma empresa e que entra um monte de dinheiro e chega no final não sobra. Eu vou te dizer 2 níveis do custos, tá? O nível 1, o teu custo é tão alto que mesmo tu vendendo um monte não fecha a conta. Então assim, se você não conseguir fechar a conta da tua empresa no final do mês, dá prejuízo, isso é óbvio. Agora, o que está acontecendo com esse monte de custo? Muitas vezes a gente faz o quê? Eu estou investindo aqui. Eu vou investir nisso aqui. Vou investir nisso, vou investir nisso. E o cara é um investidor nato, mas todos os investimentos não dão resultado. Ou seja, isso não é investimento, meu filho. Isso não é investimento. Sabe o que tu está fazendo? Tu está gastando a grana na tua empresa em coisa que tu acha massa. Muitas vezes pro ego do dono da empresa, para parecer, para bonito. Então, sabe o que é investimento? É aquilo que tu bota 10 e tu tira 20. Isso é investimento, ou seja, tem ROI, tem retorno de investimento. Então, você quer comprar uma máquina? Pensa assim, simples assim. Vai comprar uma máquina para tua empresa? Quanto dinheiro isso que vai me trazer? Vamos fazer tal coisa? Quanto dinheiro isso vai me trazer? Vamos fazer publicidade em rádio? Quanto isso vai me trazer? Vamos fazer publicidade em panfleto? Quanto dinheiro isso vai me trazer? Então, assim, indiferente do processo, da forma com a qual a coisa está funcionando, tá? Uma coisa é clara, uma coisa que você tem que entender. Ou você vai ter controle sobre os seus gastos, ou não sobra no final do mês. Ou você tem controle dos gastos da tua empresa, ou não sobra dinheiro no final do mês. Então presta atenção nisso aqui. Então assim, esse é o nível 1, o nível easy, o nível fácil, tá? Agora qual é que é o nível hard disso aqui, o nível mais difícil? O nível mais difícil é o seguinte, você além de você tá literalmente gastando demais, você não divide os teus gastos pessoais com os gastos da empresa. Ou seja, eu preciso abastecer o carro e você pega o cartão da empresa. Além disso, por exemplo, eu vou precisar comprar uma coisinha, tu vai lá no caixa da empresa, vou pegar R$100, só R$100. Aí a tua esposa ou teu marido vai lá e, ele pegou um dinheirinho que ele precisava ali no mecânico. Aí você soma, por exemplo, mais 400 ali do mecânico, 100 ali, abasteceu o carro, hoje gastou uns R$800. No mês, 3, 4, 8, 10 mil reais, a vaca vai pro brejo, assim. Então assim, ou você tem o controle da tua situação financeira em termos de custos, ou você nunca vai conseguir ganhar dinheiro. Por isso que eu passo, dentro da metodologia da Universidade de Negócios, uns passos bem precisos quanto a isso. Quando a gente fala de redução de custo, que eu não vou entrar aqui em toda a mecânica de redução de custo, quando a gente fala em redução de custo, tem muitos itens que a gente tem que avaliar. Por exemplo, desde renegociação com o fornecedor, desde renegociação com o banco também, desde uma reavaliação de alguns custos com o funcionário. Então a gente tem muitas áreas que a gente pode mexer. Quando a gente fala de custo, eu diria que no mínimo 95% das empresas têm condição de baixar os seus custos mensais. É só uma questão de realmente ter vontade disso. O problema é que isso pode tirar você da tua zona de conforto. E a gente acaba se acomodando, vamos botar assim, achando que, não, mas está tudo bem, não, mas eu tenho que vender mais, tem que vender mais. E aí eu vou dizer uma coisa, o que adianta vender mais se às vezes, quando tu faz o rateio do custo fixo que está gigante, o teu produto deveria ser vendido muito mais caro. E é uma coisa comum isso. É muito comum. Você aí vai fazer formação de preço e está vendendo muito barato. Para você vender no preço certo, você sai fora do preço do mercado. Porque a quantidade de custo fixo que tu tem é muito alta.
que vai agregar lá na formação de preço para você conseguir ter resultado. Essa é a questão. Agora sai disso aqui, vamos entrar lá na outra ponta e puxar para nós aqui. Que outra coisa tira esses dois problemas de cena? O volume de vendas, ou seja, as tuas vendas, cara. Então assim, se você não é expert na venda do teu negócio, cara, tu tá com problema. Porque assim, ó, para e pensa comigo, vamos lá. Eu vou tentar assim só sintonizar você dentro dessa pegada, tá? O que acontece? Quando a gente tem um volume de vendas baixo, o nosso custo fixo geral, tá, da empresa, ele vai ser rateado, ou seja, poucos produtos vão ter que pagar aquilo, ou seja, o custo para vender um produto é muito alto, ou seja, o teu produto não dá lucro. Então não adianta você vender um produto, mesmo às vezes com preço mais alto que o teu concorrente, e ainda não dá lucro. Ou seja, existem essas 3 peças-chave que são mal reguladas. E isso é muito comum de acontecer. E ninguém, por instinto, ninguém regula. E ninguém nos ensina ainda como é que faz isso. E sabe por que eu digo isso? Porque agora vamos parar e falar a real. Aqui no Brasil, culturalmente, agora vamos pegar lá dos antepassados aqui e jogar para a nossa vida. Sabe o que acontece? Dentro desse contexto todo, o teu pai talvez falou assim: filho ou filha, estuda para pegar um bom emprego. Quando você pegar um bom emprego, filha, daí tu vai estar garantido, vai estar bem. Isso que a gente está falando aqui servia aqui atrás. Antigamente, quem era concursado estava rico. Quem era professor estava rico. Olha o coitado do professor hoje, como é que está. Então, assim, culturalmente mudou muita coisa. E nós precisamos estar consciente quanto a isso. Consciente em que sentido? Consciente que a gente precisa realmente tirar da nossa cabeça a questão cultural e começar literalmente a se desenvolver, porque culturalmente você não foi desenvolvido para ser empreendedor. Ninguém te ensinou a cuidar de uma empresa, ninguém te ensinou a ser empreendedor. Alguém foi lá e disse: não, para tu ter lucro faz isso, isso, isso. Acaba que ninguém te fala aquilo que realmente dá resultado. O que é falado culturalmente, aquilo que funcionava talvez 50 anos atrás. E você hoje não tem informação, às vezes a informação certa para isso. Aí o que acontece? O que é muito comum? A gente vai então, vamos pegar assim, dentro do contexto, tá? Eu estava falando de volume de vendas e a gente linkou isso dentro da cultura que os nossos pais ensinam a gente, tá? Quando a gente começa a abrir esse ponto em específico, vem um porém. Nesse ponto em específico, a gente começa a perceber que a gente está despreparado. A gente está literalmente despreparado. Como assim, Jackson, despreparado? A gente está despreparado ao ponto de não conseguir saber aonde olhar, dentro da empresa para que ela dê lucro. A gente, vamos botar assim, trabalha um monte, cavoca um monte, mexe um monte, faz um monte de coisa e no final não sobra. Simples assim. E aí agora a gente começa a somatizar tudo isso que eu estou falando até agora. Então, por exemplo, uma coisa, você vende um volume baixo às vezes, ou às vezes até vende um volume alto, mas vamos supor que você vende um volume médio. Nesse volume médio, se o teu custo está alto, o teu preço tem que ficar mais alto. O teu preço sobe automaticamente. Quando o teu preço sobe, tem uma tendência a você vender levemente a menos. Não estou dizendo cair um monte. Só se teu preço subir muita coisa, mas se teu preço subir assim um pouquinho acima do mercado, tu vende menos, mas acaba ainda mantendo. Nem todo mundo fica só disputando o preço no mercado. Então você vende um pouquinho menos, o que faz com que aquele custo fixo pareça mais pesado e você tem que aumentar um pouquinho mais o preço para fechar a conta. E essa lógica nunca engrena, porque tu sempre está correndo atrás do rabo nesse processo. E ninguém te mostra onde mexer para que você atinja lá. Então, assim, se você conseguir dar um pulinho a mais de vendas para regular suas vendas. Agora, eu não estou dizendo, se você não vende com lucro, não adianta vender mais. Consegue me entender? Para e pensa assim, ó, eu estou vendendo sem lucro, vou vender mais? Não adianta isso. Isso que a gente tem que estar presente, a gente não pode ficar, vamos botar assim, louco em dizer assim, tem que vender mais. Todo mundo só fica pensando, tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais. E não é essa a questão. A questão não está em vender mais. Então, assim, a gente tem que literalmente tá com foco aonde? Aonde você aí precisa tá com foco
para estar literalmente alavancando as vendas. Então, dentro desse processo, eu vou te passar agora, então vamos botar assim, uns 3 passos pontuais que eu já citei de alguma maneira aqui para você mexer e vou dar alguns insights que travam você nesse processo, tá? Então, assim, vamos pegar um passo específico. Uma coisa, teus custos. Então, você precisa ter detalhado o máximo possível os teus custos. Quanto mais você entender do teu custo, vamos botar assim, quanto mais você entende do teu custo, melhor vai ser o teu desempenho como empresário. Então, se você não tem na ponta do lápis, cara, você está cometendo um crime com a tua empresa, ok? Segunda coisa que você tem que estar presente é a parte de precificação. E quando eu falo precificação, vamos pegar assim, abrindo um âmbito um pouco mais geral, tá? Quando eu falo preço, eu estou falando em saber colocar a margem de impostos em cima, de comissões em cima, de lucro ali em cima, saber fazer o rateio de todos os custos fixos da tua empresa dentro da formação de preço. E para que isso? Para que você consiga dar um salto mais para frente no teu negócio. Por quê? Se você fizer uma venda com prejuízo, você precisa fazer outra venda só para pagar essa. Entende? Então você precisa fazer um volume, precisa alavancar certo a margem no teu produto para que você consiga literalmente estar com o negócio funcionando. Agora, dentro dessa balança existe o terceiro passo e depois a gente engrena tudo isso, que é quanto você vende. Mas só que não basta você só vender mais, ok? Só vender mais por si só não vai te trazer lucratividade. Por quê? Agora só para que você não imagine besteira aqui que eu estou falando. Por que vender só mais por si só não vai trazer lucratividade? Porque eu estou falando de uma formação de preço errada, tá? Agora sim, você estando com a formação de preço certa, ampliar as vendas é a chave do negócio, literalmente para você lucrar bastante. E essa é a questão. Agora, pegando essa questão de quantidade de vendas, quanto eu tenho que vender? Já, como é que eu descubro isso? Você precisa fazer o ponto de equilíbrio dentro do processo. Então, como assim, Jasso? O que é o ponto de equilíbrio? Dentro da Universidade de Negócios, eu chamo de sair do zero. O sair do zero é mais ou menos assim. Você vai pegar, fazer uma conta e essa conta vai dizer assim, ó, você precisa vender, por exemplo, aqui, R$ 73.200 para começar a obter lucro. Ou seja, se você vender R$ 73.200, não dá lucro. É só dali para frente que começa a dar lucro. Ou seja, esse é o ponto que tu pagou. Custo fixo total da empresa, pagou tudo. Pagou tudo. Pagou teu prolabore, pagou salário, pagou tudo. Esse é o momento que tu atingiu o sair do zero. Dali para frente você vai começar a lucrar percentualmente ao teu markup, ou seja, a tua margem de contribuição. Então assim, como assim, Jackson, margem de contribuição? Tu agora botou um elemento novo aqui. Cada uma dessas etapas que eu acabei falando aqui são repletas de outras coisas. Então, eu só não abro tudo aqui detalhado, porque, enfim, isso seria gigante esse processo que a gente está falando aqui para fazer em uma aula. Agora, os pontos que eu estou abrindo aqui contigo, são os pontos que você já deveria estar anotado. No princípio, imagino que tu anotou. Agora, pega assim, ó, por que você não consegue ampliar preço? Existem vários motivos para você não ampliar preço. Normalmente, tá? O que está por trás de não ampliar preço? Eu falei antes. Seria uma cultura que você tem de, não posso cobrar mais caro, mas se você não tem problema com cobrar mais caro, a questão é o teu posicionamento de mercado. Então, quando a gente começa a falar de posicionamento de mercado, a gente começa a abrir, vou botar assim, uma janela gigante de possibilidades. Ou seja, na hora de você vender um produto, que seja esse pequeno controlezinho aqui. Quando você vai vender esse pequeno controle, tu pode vender esse controle aqui por, vamos botar, R$50. E a pessoa dizer que está caro e você ficar retrucando o preço com isso aqui. Ou seja, você não está vendendo o valor que isso aqui tem na vida da pessoa, você está vendendo R$50 para essa pessoa. O que você deve vender para essa pessoa é o que esse controle aqui vai trazer para a vida dela. Ou seja, você deve agregar valor. Quanto mais você ajuda as pessoas que estão comprando os teus produtos, genuinamente, mais pessoas vão querer comprar, menos reclamação de preço vai ter, maior vai ser o valor sentido, literalmente, mais você vai sentir o valor dentro, mais o teu cliente vai sentir o valor do que você está fazendo. Por quê? Você não vai ficar brigando, disputando ou discutindo preço. Ao invés de você discutir preço, sabe o que tu vai fazer?
você vai estar incisivamente focado em trazer resultado para a pessoa. Vamos pegar um exemplo bem prático disso? Já estou entrando lá nas vendas, basicamente, mas só que é um lugar que trava e a gente é tão acostumado a ficar só disputando preço que a gente para de olhar para o mais importante, que é o que o cliente quer comprar. Vamos pegar um exemplo bem simples. Pensa comigo agora aqui, ó. Pensa comigo. Essa aqui é de tirar o chapéu. Pensa assim, ó. Você é uma pessoa que quer ficar com aquele abdominal sarado. Então, aquele perfil de academia, tá tranquilo? Então, assim, ó, tem duas academias. Você passa, chega na rua, tem uma academia do lado direito, uma academia do lado esquerdo. Você tem as duas aqui na tua frente. Uma delas tem uma placa escrita da seguinte maneira: faça academia com a gente, faça 100 abdominais e tenha uma barriga de tanquinho. E pague R$100, uma coisa assim. A outra tá lá, faça academia com a gente, pague R$100 e tenha barriga de tanquinho. O que acontece? Qual é que é a diferença das duas? Uma delas, você vai pagar os R$100 e vai ter uma barriga de tanquinho. A outra, você também sabe que tem que pagar também, mas, cara, vou ter que fazer 100 abdominais. Como assim? Eu não estou querendo fazer 100 abdominais, eu estou só querendo ter a barriga de tanquinho. Então a gente tem uma preferência natural por buscar coisas que tragam valor para a nossa vida, que satisfaçam os nossos desejos. Ou seja, se você botar academia R$100 ou barriga de tanquinho R$100, eu vou lá pegar a barriguinha de tanquinho por R$100, porque é o que eu quero. Agora, quando eu entrar nessa academia, eu vou ter que fazer 100 abdominais. Quando eu entrar nessa, também. Agora, a questão é eu não omiti nenhuma informação, eu só entreguei a promessa que o cliente estava buscando. Ou seja, você deve vender o valor do teu produto. Por exemplo, se é um carro. Se você vai vender um carro, na hora que tu pega a especificação técnica do carro, tu vai dizer, o senhor quer um motor 2.4 VW40 com um negócio de válvula não sei o que, um sistema de combustão não sei das quantas, com um sistema de travamento, mais as elétricas. Muitas vezes o cliente só quer conforto. Eu só quero ter segurança com a minha família. E quando se fala de motor, não necessariamente ele quer o modelo do motor. Eu não estou dizendo que não tenha cliente que quer isso, tem cliente que busca isso. Agora sim, isso é a minoria. O que o cliente quer? O melhor desempenho. Então, ao invés de vender um motor 2.4 WD-40, tu vai vender assim, cara, isso aqui faz de 0 a 100 em 4 segundos. Tu acha que isso não resolve toda essa questão do motor? Porque o cara só quer um motor porque quer um carro que tem desempenho. Então, o que você traz dessa questão de desempenho para o teu cliente? Como é que você traz o conforto para o teu cliente? Como é que você traz a qualidade para o teu cliente? Se você vende comida, como é que você traz o sabor? Como é que você traz matar a fome, que talvez é o que a pessoa está querendo? Então, assim, você tem que trazer qual é que é o valor que esse cliente busca. Qual é que é a experiência que esse cliente busca. Com venda de carro, a experiência que qualquer um busca é fazer o dito do test drive. No momento que você disponibiliza o test drive, literalmente, você vira uma chave, e uma chave gigante no processo. Que chave é essa? A pessoa sentiu a emoção, experimentou aquilo. É isso que faz a diferença no final das contas. Então, assim, para que a gente consiga literalmente estar presente, para que a gente consiga estar presente dentro do processo, a gente tem que literalmente criar, agregar, direcionar, alavancar o máximo de valor possível. Então a pessoa precisa sentir que, nossa, aqui eu vou ganhar, isso aqui é bom demais, isso aqui vai me agregar, isso aqui vai me levar para frente, isso aqui eu gosto, é isso aqui que eu estou procurando. Ou seja, para que você faça tudo isso, você precisa entender do teu cliente. Mas aí não é qualquer cliente, ok? Então como assim, Jackson, não é qualquer cliente? Porque existe, vamos botar assim, eu ainda vou fazer talvez um dia uma aula inteira só sobre cliente, tá? Mas existem dois tipos de cliente. Eu sempre digo que tem um cliente bom e um cliente ruim, literalmente. Então assim, qual é que é o cliente ruim? O cara que não paga, o cara que reclama, o cara que dá suporte, o cara que um monte de coisa assim. Qual é o cliente bom? O cara que paga no prazo que você quer, que não te dá suporte, que entende a forma que funciona o teu produto, que já sabe usar o teu produto de preferência, e o cara que gosta do teu processo como um todo, ao ponto de te indicar ainda para outros. Esse é o cliente bom e tem um cliente ruim, que é o inverso disso aí. Ou seja,
como eu vou saber o que o meu cliente quer? Então você não pega todos os teus clientes, você vai pegar somente os teus clientes bons mesmo, aquele cliente realmente que vale muito a pena, tá? Aquele cliente que diz assim, nossa, eu quero ter 1000 desses, quero ter 1 milhão desses. Pega o perfil desse, qual é a idade, onde é que ele frequenta, quais são os gostos. Ele escuta um tipo de música ou escuta qualquer tipo de música. Não, ele frequenta uma igreja? Não frequenta igreja ou frequenta qualquer igreja. O que é as preferências? Para quê? Para que você direcione e canalize a expressão. Pensa assim, ó, se eu falasse com várias pessoas religiosas, eu sei que tem várias pessoas religiosas que assistem meus vídeos, eu poderia dizer assim, nossa, que assim, se você fizer tal coisa, Deus vai te ajudar. Ou seja, eu estou me comunicando com o meu cliente ideal, o cliente que fala a minha língua. Então, se eu falo com o pessoal de futebol, por exemplo, todos os meus clientes mexem com futebol, eu vou dizer assim, não sei o quê, e se você fizer tal coisa, vai ser que nem aquele gol que o fulano fez de bicicleta no tal time, entende? Então, você dá exemplos na tua linguagem, a forma que você direciona tudo isso é a forma que o teu cliente entende, na forma de escutar, na forma de sentir no ambiente, na forma que você se expressa. A decoração da tua loja, o teu uniforme, as cores, tudo está em acordo com o que o teu cliente ideal quer, para que ele se sinta bem e venha mais desse tipo de cliente para você. Que isso é o que realmente te importa, tá? É isso que você tem que estar presente, é isso que realmente importa no final da coisa mesmo. Então, assim, ó, dentro desse processo, o que a gente tem que entender? Existe toda uma sequência de passos que a gente tem que dar. Agora, assim, ó, o que você tem que estar presente é que, assim, ó, se o teu negócio agora não está dando resultado, não está dando lucro, enfim, por algum motivo, você tem que estar presente que isso está na tua mão o controle disso. Isso está literalmente na sua mão o controle disso. Então, assim, como assim, Jackson? Mas às vezes eu sou vítima do concorrente, do universo, né? Vamos botar assim, do governo. Não. Se você é dono da empresa, você não é vítima. Você abriu o negócio porque você queria. Se tem uma pessoa que está te incomodando dentro da empresa, é você quem contratou. Ok? Se esse mercado é ruim, foi você que escolheu o mercado. Não esqueça disso, tá? Então, assim, ó, se o teu negócio tá, é você que abriu esse negócio. Então, assim, alguns passos que você dê no caminho de resolver te ajudam. E por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a gente fica muito tempo parado. Reclamando de tudo que está na volta, de tudo que não anda tão bem, de tudo que não sei o que, e acaba não fazendo. Então, assim, ó, esteja presente. Você precisa, literalmente, focar naquilo que você controla, ok? Então, bote a tua energia naquilo que você tem controle, literalmente. Se você controlar, ou se você agir no que tem controle, você movimenta o processo. Se você começar a agir, que é o quê? Falando com fulano porque o concorrente dele não sei o quê. Você vai mudar o preço do teu concorrente? Não, então não perde tempo. Mas que o governo cobra muito imposto. Você vai mudar o imposto do Brasil? Não, então não perde tempo. Ok? Mas então eu vou começar a sonegar, vou começar a vender menos para mim não pagar tanto imposto. Isso é burrice, tá? Então tira isso da tua frente. Venda com lucro e o máximo possível. É somente assim que tu vai para frente. Agora, para vender, existe estratégia de posicionamento de mercado, avaliação de cliente. Existem estratégias de venda, estratégias de técnicas de fechamento, existem técnicas de alavancagem, existem técnicas de tudo quanto é jeito e você deve ir atrás disso, porque se você não faz nada na tua empresa, quem que vai fazer? Não vai ser teu concorrente, nem a vovozinha, nem o Papai Noel. Então, dentro desse processo, esteja presente quanto a isso. Quanto ao quê? Quanto a que você precisa agir com aquilo que você tem controle. Então, pega e dá teus pulos. Pega, te vira, faz o que tu tem que fazer. Para isso que eu criei, uma coisa que eu criei foi a Universidade de Negócios. Melhor do que isso, tem um workshop da Universidade de Negócios que é gratuito e que eu passo a maior parte desses passos aí. Então talvez agora tenha esse workshop, talvez não, mas você tem que estar presente com uma coisa. Você precisa estar mexendo naquilo que você controla dentro da tua empresa. E nisso você precisa ser expert.
Porque se você não entender daquilo que você controla, você não precisa entender mais nada. Essa é a questão. Então, dentro desse processo todo, literalmente, vai lá e faz. Vai lá e mexe. Toca a ficha naquilo que realmente você pode tocar ficha para ter um resultado melhor. Tranquilo? Então, agora assim, ó, só para a gente ter um entendimento. Talvez, você saiu com um monte de ideia, meu Deus, como é que eu resolvo? Tem uma série de aulas aqui que eu vou estar colocando para ir resolvendo ponto por ponto. Mas eu precisava clarificar alguns pontos para você. Para quê? Para que você esteja presente. Que, meu Deus do céu, tem muita coisa que eu estou fazendo aqui que eu não sei se estou fazendo direito. Então você tem que ter certeza em questões de custo fixo. Você precisa ter certeza de questões de venda. Você precisa ter certeza se você está vendendo o volume certo de vendas. Às vezes a gente acha que está vendendo um monte e deveria ter lucro, às vezes não. Diante do teu custo fixo você deveria vender muito mais. Então, para que você esteja essa clareza, bora lá, vá atrás, corre atrás da máquina. Deve ter algum outro vídeo que pode te ajudar aqui nesse mesmo canal aqui. Se não, me chama, manda uma mensagem na comunidade, manda uma mensagem embaixo desse vídeo. Coloca aqui tua opinião até para mim entender o que você está fazendo hoje que não está de acordo, que você já sabe, que você talvez não sabe ainda como conduzir, como, enfim, achar saída. Tranquilo? Vou fazer o meu melhor para te ajudar. Agora chegou a tua vez de agir, beleza? Grande abraço, até a próxima aula. Te espero lá. Se você chegou até aqui, você tem duas coisas. Uma delas, se inscreve aqui no canal e caso esteja inscrito, aproveita uma das duas recomendações que está aqui. Vamos lá, mais lucro para o seu negócio. Vamos lá, se inscreve e assiste os vídeos.